Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, minha lição de hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020. Essa semana hoje iremos relembrar o que estudamos esta semana e nós vimos que a Bíblia como história. Vimos que Deus foi quem deu o início ao mundo, foi a sua ignição, o seu começo, e ele agiu no transcorrer da história do mundo, na timeline da história da Terra. Ele chamou homens históricos, homens que existiram de fato, e a existência desses homens e mulheres é comprovada pela, pelas ciências históricas, né? Por tudo que nós temos de conteúdo. Nós vimos, por exemplo, no domingo, que Davi, Salomão e a monarquia foram reais, existentes e históricos, e que em alguns sítios arqueológicos isso foi comprovado. Nós também vimos, por exemplo, na segunda-feira, o contexto de Isaías, Ezequias e Senaqueribe, em que nós vimos que no ano 701, Senaqueribe atacou Judá. Algumas pessoas diziam que Senaqueribe nunca existiu, contudo, em uma das escavações do século passado, foi comprovado que de fato Senaqueribe é histórico e que de fato existiu. Então nós temos ali um ser histórico em um evento histórico. Nós vimos também na terça-feira que Daniel, Nabucodonosor e a Babilônia foram pessoas reais e marcados pela história. É que no contexto bíblico, Babilônia tem um forte peso para o entendimento da história do povo de Deus e a intervenção da Babilônia no meio do povo de Deus. Vimos que alguns parentes do rei Nabucodonosor foram comprovadamente existentes e como a Babilônia foi retratada no histórico bíblico. A quarta-feira, para mim, foi um dia muito bom, muito interessante. Tratou do Jesus histórico, como alguns historiadores do século I retrataram pessoas que a Bíblia relata, como Caifás e como o Pilatos, Pôncio Pilatos. Então, todos esses pontos foram importantes e marcantes para que pudéssemos entender a demarcação bíblica e como ela foi inserida de fato, veridicamente, na história do mundo. E na quinta-feira nós vimos a dualidade que há entre fé e história. Vimos que nossas escolhas influenciam não apenas a nós mesmos, mas também os outros. Da mesma forma, muitas pessoas do antigo povo de Deus impactaram grandemente o futuro de outras. Nós temos na galeria dos heróis da fé todo esse contexto. Homens e mulheres que puderam, de maneira explícita, marcar a história dos seus povos, mudando então alguns contextos. Entre elas estão Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe e Sansão, que foram pessoas importantes e que nós cremos que através da fé elas fizeram coisas impressionantes, como Noé na construção da arca, Abraão, o primeiro patriarca, também Sara, José, Moisés, todos esses através da fé fizeram grandes coisas. Finalizando aqui na sexta-feira, o livro Educação, página 173, diz assim: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna, e ao longo dos séculos a mão divina tem preservado sua pureza. Ilumina o remoto passado que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história de nossa humanidade, não maculada por orgulho
e por preconceitos humanos. Muito obrigado. Até o próximo podcast e Deus te abençoe. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.